Agora que estamos mais tempo em casa, é a altura ideal para começarmos a cultivar as nossas plantas aromáticas, para as podermos usar na cozinha. E o que é que temos que saber quando se trata de plantas aromáticas? Que elas não devem ficar naquele vasinho onde as compramos muito tempo, porque aquele vaso tem um substrato onde ela não se vai desenvolver muito. Outra coisa que temos que saber é que há aromáticas diferentes. Aromáticas anuais, como o manjericão, a salsa e os coentros, cujo ciclo de vida é apenas de 1 ano, e aromáticas perenes, como a sálvia, as alfazemas, o alecrim ou os tomilhos, cujo ciclo de vida é igual ou superior a 3 anos. E isto é muito importante na altura que as compramos, porque muitas vezes eu sei que um manjericão deste tamanho não me vai durar mais do que 5 ou 6 meses, porque o ciclo de vida dele é exatamente esse. Mas eu posso prolongar a vida destas plantas se as plantar numa floreira, seguindo os passos que eu vou indicar a seguir. Que cuidados é que temos que ter? Na mesma floreira temos que colocar plantas que têm o mesmo tipo de exigências, em água, em luz e em substrato. Ou seja, não devemos misturar plantas como o tomilho, a sálvia e o alecrim com plantas como o cebolinho, a salsa, os coentros e o manjericão. São plantas que podemos ver, estas têm umas folhinhas mais estreitinhas, são plantas que gostam de muito sol e que não precisam de muita água. Estas são plantas que têm folhas grandes, precisam de muito mais água e que são plantas que precisam de mais cuidados. Por isso podemos ter 2 floreiras, uma com este tipo de plantas e outra com este tipo de plantas. Por exemplo, uma estrutura destas vertical é excelente. Agora vamos fazer uma simples floreira de janela onde nós conseguimos ter o nosso pequeno jardim de aromas. Cuidados é que temos que ter. A floreira tem que ser sempre drenada, ou seja, aqui em baixo tem que ser furada, esta já é, mas mesmo assim eu vou-lhe fazer uma camada de drenagem extra. Porquê? É uma coisa que perguntam muitas vezes. Porque é importante que as raízes das plantas nunca toquem na água e muitas vezes nós regamos a mais. Normalmente as plantas morrem mais por excesso do que por falta de água. Como é que fazemos esta camada? Usando argila expandida, que vamos colocar aqui no fundo. Não é preciso uma grande camada. Vamos pôr aqui, basta forrar o fundo com ela. E depois o que é que vamos precisar? Manta geotêxtil. Isto é essencial. Para quê? Para que os dois materiais não se misturem e para que as raízes das plantas não passem daí para baixo. Outra coisa muito importante também é o substrato. Eu vou plantar aromáticas, vou utilizar um substrato adequado às minhas plantas aromáticas. Um substrato que já está fertilizado, que tem a estrutura e que tem a drenagem certa que estas plantas precisam. Vou fazer aqui uma camadinha. Vou aqui pôr o meu manjericão. Isto depois é um bocadinho as plantas que a pessoa mais gostar. A nossa salsa e os nossos coentros. E vou pôr também aqui um cebolinho. Tenho aqui também hortelãs, mas as hortelãs são muito invasivas, convém estar num vaso sozinhas. Pode fazer, é um vaso só com as hortelãs. Cabem aqui 4 plantas à vontade e agora como é que eu vou fazer? Apertar aqui um bocadinho o vaso para soltar aqui as raízes. Vou soltá-las um bocadinho e colocar aqui. Convém soltar para estimular o enraizamento. Destas todas, só o cebolinho é que não é uma planta anual. O cebolinho depois eu posso dividi-lo, cada tufo destes, e ter mais cebolinhos durante vários anos. Todas as outras são anuais, embora a salsa em Portugal às vezes dure 2 anos. Destas 4, o mais sensível são mesmo os coentros. Nós também podemos semear as nossas aromáticas, como vimos no vídeo das sementeiras, mas neste caso são aquelas que nós compramos no Bricomarché e que levamos para casa e para elas durarem o dobro ou mesmo o triplo, vamos plantá-las numa floreira. E agora é encher isto com o substrato até à altura do torrão. Ou seja, as plantas não devem ficar nem mais nem menos enterradas do que estavam no vaso onde vieram. Devemos ir sempre calcando, porque o substrato é fofo e abate. E vamos calcar, sempre à volta das plantas, e vamos pondo mais. E agora o que é preciso fazer? Regar. Nós a seguir a plantar temos sempre que regar, porque as plantas sofrem um grande stress quando são mudadas de um vaso para o outro. E portanto já temos aqui de uma maneira muito simples, numa floreira que pode ter na janela, que pode ter na cozinha, desde que tenha sol direto, um pequeno jardim de aromáticas. E agora o que é que precisa de saber? Que cuidados é que estas plantas precisam? Precisam ser regadas e estas plantas são exigentes em água, portanto basta olhar para elas, olharmos aqui para o substrato e vermos, até colocarmos um pauzinho para ver se ele está úmido, sempre que ele esteja seco temos que regar, senão elas começam a ficar com as folhinhas assim para baixo.
E depois, este substrato já vem fertilizado, garante a fertilização durante 1 ou 2 meses. Podemos, daqui a 2 ou 3 meses, colocar um fertilizante para plantas aromáticas ou para plantas mediterrânicas. Como é que isto se colhe? Não é chegar aqui, tirando o cebolinho, não é que nós podemos cortar em cima se quisermos, todas as outras devemos chegar aqui e cortar pela base os raminhos de fora. Chego aqui, não ando aqui a depenicar o desgraçado do manjericão ou da salsa ou dos coentros. Corto os ramos de fora, porquê? Porque as plantas crescem sempre de dentro para fora, assim vamos tendo sempre ramos novos a aparecer. E como vêem, está aqui um cheirinho maravilhoso. Isto é uma maneira muito simples, pode ter as suas aromáticas sempre à mão, fazer com que elas durem muito mais tempo e que os seus pratos culinários sejam muito mais saborosos.